Bom, para finalizar agora, eu vou falar sobre as propriedades coligativas. As propriedades coligativas, elas são propriedades que originam a partir da presença de um soluto não volátil e um solvente. É, Então, essas partículas desse soluto não volátil, dentro desse solvente, as partículas dispersas nesse solvente, elas, elas são responsáveis na mudança de determinadas propriedades. E essas propriedades elas são divididas em quatro propriedades coligativas, que são chamadas também de efeitos coligativos. A primeira é a tonoscopia. Essa propriedade ela estuda a diminuição de pressão de vapor de um solvente quando é adicionado um soluto não volátil. Por exemplo, quando a gente prepara uma mistura de água com açúcar, as moléculas do açúcar elas se dissolvem, né, na água, porque o açúcar é polar, a água é polar. Então, essas moléculas elas interagem com outras por meio das forças intermoleculares. E isso dificulta com que as moléculas da água da superfície ela, elas passem para o estado de vapor e saem do solvente. Bom, o próximo é a ebulioscopia, que é o estudo da elevação da temperatura de ebulição do solvente numa solução. Por exemplo, como eu já falei no exemplo anterior, quando a gente coloca o açúcar na água, vamos supor que a gente está com a água fervendo. Quando a água está fervendo, a 100 graus, né? 100 graus ao nível do mar, né? A água está fervendo. Se a gente adicionar açúcar na água, ela para de ferver na hora. Porque a temperatura de ebulição ela aumentou, né? Acontece pelo mesmo motivo do efeito tonoscópio, né? Do tonoscopia. Porque essa interação das moléculas do solvente e do soluto, quando eles interagem, dificulta que a molécula passe para o estado de vapor. Por isso é necessário a gente adicionar mais energia na forma de calor, né, para que possa ocorrer a ebulição. O próximo a gente tem a crioscopia. A crioscopia é a diminuição do ponto de congelamento de um líquido, né? Quando um soluto não volátil é adicionado a ele. Por exemplo, em lugares frios, a água do mar ela forma uma camada de gelo, mas só na parte superior, onde é formado só a água mesmo, a parte superior. Já a parte que fica abaixo do gelo, ela não congela, porque além daquela camada de gelo, ela ser um isolante térmico natural, a parte de baixo do gelo ali tá dissolvido, tem muitos sais dissolvido. E então esses sais eles faz com que diminui o ponto de congelamento devido às interações que as moléculas fazem entre o solvente e o soluto. E o próximo é osmoscopia, que estuda o surgimento da pressão osmótica, né, nas soluções. O aumento da pressão osmótica ela ocorre quando tem duas soluções do mesmo solvente e elas são divididas no meio por uma membrana semi-permeável e que resulta em uma solução de mesma concentração. Aí, por exemplo, a gente pode exemplificar o processo de salgar carne, né?
para a conservação, que quando a carne está muito salgada, tem muito sal, os micro-organismos que ia degradar a carne, né? Ia decompor a carne, ia fazer com que ela estragasse, eles perdem água do seu interior para o exterior, porque o meio exterior está mais concentrado e então os micro-organismos eles morrem porque eles ressecam, né? Eles perdem muita água e acabam morrendo. E por isso que faz com que a carne dure mais tempo. Bom,